guardiananoticia.com.br, lá tem toda a programação aqui da Guardiã, também em vídeo você pode acompanhar também ao vivo, aqui direto do estúdio do Alto da Avenida Paulista, a nossa programação e claro, com muita notícia, muita informação para você de São Paulo, do Brasil e do mundo. E você que está sintonizado no FM 82,3, FM 82,3. Vamos às notícias que mexem aí com São Paulo, com o Brasil e com o mundo. Relação, primeiro, à previsão do tempo. Tempo fecha e riscos temporais. Defesa Civil alerta para temporais em São Paulo. A quinta-feira começa com tempo instável em todo o estado de São Paulo. O alerta é importante. A Defesa Civil aponta que a combinação de calor, alta umidade e instabilidades atmosféricas deve provocar pancadas de chuva ao longo do dia, com intensificação no período da tarde. Há risco de temporais com raios, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente nas regiões norte e oeste do estado, onde os acumulados podem ser mais elevados. Aqui na capital paulista, o cenário também inspira atenção. Pancadas isoladas podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas. A temperatura estão variando e vai variar entre 19 e 29 graus. Nesse momento, em São Paulo, 21 graus. O alerta vale especialmente para áreas de risco, com possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e impacto no trânsito. Aliás, nós trouxemos ontem aqui, nós tivemos chuvas fortes até zona norte e zona oeste, também na zona leste, não na zona sul. E com a chuva em São Paulo ontem, 40 mil residentes ficaram sem luz em São Paulo. A própria Enel confirmou em um boletim, 40 mil residentes ficaram sem luz em São Paulo em virtude das chuvas que não foram aí na cidade inteira, mas chuvas aí exatamente pontos importantes da capital paulista e com reflexo na energia, infelizmente. 9h37, trazendo mais informações para você no download da notícia. Caso da PM ganha força como feminicídio. Perícia aponta contradições e reforça a suspeita. A investigação da morte da policial militar Gisele Santana, de 32 anos de idade, ganhou um novo rumo e se afasta da hipótese inicial de suicídio. A Polícia Civil concluiu o inquérito apontando contradições importantes no depoimento do marido, um tenente-coronel da PM, que agora é tratado como principal suspeito de feminicídio. Entre os pontos centrais estão aí as inconsistências da posição da arma, divergências sobre a dinâmica do crime e marcas de sangue que indicam que a vítima pode ter sido movida após o disparo. A perícia também identificou vestígios no banheiro do apartamento que contradizem a versão apresentada pelo suspeito. Com base nesse conjunto de evidências técnicas, a Justiça decretou a prisão preventiva do oficial, que agora aguarda os desdobramentos do processo. Ele está no presídio Romão Gomes, que é o presídio da Polícia Militar. Ele é um oficial da ativa e por isso está preso no Romão Gomes. O que me incomodou, e eu citei até no Cidadão da Cidade, foi na saída do carro. Primeiro, ele não estava algemado. Muitas vezes a gente vê casos de pessoas não ligados, claro, à polícia, já saírem algemados do veículo, né, já que foram levados pela polícia para o presídio, já saem algemados. Ele não estava algemado, ok. E o outro detalhe foi o abraço efusivo que ele recebeu de um policial. Né? Então, assim, todo mundo vendo que mudou aí de suicídio para feminicídio, e aí você vê um outro policial o abraçando de forma fervorosa no presídio Romão Gomes, causou uma certa estranheza para alguns, críticas às outras, mas não foi uma cena legal de ver. Com certeza não foi uma cena bacana de se ver, esse abraço dado de forma efusiva por um policial militar fardado ao tenente-coronel que está preso nesse momento, que vai responder aí por feminicídio, depois da apuração completa da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, e também com o trabalho da Justiça, já mandando ele ser preso também, não só por tudo que já foi mostrado, em relação à perícia que foi mostrada e apontou aí inconsistência no que ele disse, do que aconteceu naquele dia 18 de fevereiro, mas também porque ele poderia atrapalhar testemunhas do caso. Então, por isso também houve esse pedido de prisão e ele está agora no presídio da Polícia Militar aqui em São Paulo. 9h40, para você que acompanha aqui a Guardiana Notícia. Polêmica na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP. Está repercutindo em muito essa polêmica. Ato em plenário gera crise política. Uma manifestação dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo provocou forte repercussão política e social. Durante o discurso em plenário, a deputada estadual Fabiana Bolsonaro, do PL, pintou o corpo como forma de protesto, em uma fala crítica à presença de pessoas trans em espaços de representação feminina. Tá aí a imagem para vocês verem aí da deputada Fabiana Bolsonaro, do PL aqui de São Paulo. Tá aí a imagem, ela no púlpito,
e ela pintando o rosto. O ato foi imediatamente contestado por parlamentares que classificaram a ação como racista e transfóbica, associando a prática do blackface, extremamente ligada à discriminação racial. A sessão foi interrompida e o episódio gerou, é óbvio, reação nas redes sociais, com pedidos de investigação e possíveis sanções. O caso amplia o debate sobre limites da liberdade de expressão no ambiente político e responsabilidade institucional. Eu não sei de onde alguns políticos acham que, poxa, eu vou arrasar agora no meu discurso, eu vou ser demais, ó, tá vendo a imagem, ó, tem a imagem parada como ficou o rosto, e ela falando e pintando o rosto de preto. Isso chama-se blackface, é tratado como racismo. A gente via alguns personagens no humor, né, não só no Brasil, mas fora, né, no humor se fazia, para caracterizar-se de um personagem afrodescendente, fazia-se o blackface. E ficou provado e foi mostrado e já repudiado esse ato, né? Tanto é que alguns grupos de humor já foram, inclusive, acionados na justiça em virtude desta ação. Mas, olha, o pessoal acha que está arrasando. Então, a deputada estadual Fabiana Bolsonaro acabou já fazendo uma declaração oficial. A gente vai trazer aqui sobre o que ela disse da atitude de ontem na Alesp. A deputada estadual Fabiana Bolsonaro, do BL, negou acusações de que teria praticado blackface durante manifestação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em declaração, afirmou que a acusação é uma mentira deliberada e disse que sua fala teve como objetivo demonstrar respeito às pessoas que sofrem preconceito racial. Segundo a parlamentar, o gesto foi simbólico e parte de um argumento sobre representatividade, ao defender que apenas mulheres biológicas podem falar sobre determinadas experiências. Ela afirmou ainda que não houve intenção de ofensa e classificou a situação como um debate político protegido pela liberdade de expressão. Está aí a manifestação da deputada estadual Fabiana Bolsonaro, mas aí eu posso falar em relação a isso no sentido, ela podia muito falar sobre representatividade sem fazer o que fez no púlpito. Ela poderia falar do tema sem fazer o que ela fez no púlpito. Então, a partir do momento que ela tomou uma atitude, corre-se o risco aí, ela vai ser avaliada pelos seus colegas. E ela corre o risco também de ser processada e perder, inclusive, o seu mandato. Né? Então, isso que vai ser agora estudado, agora analisado pelos seus pares na Assembleia Legislativa de São Paulo. 9h43 aqui, você acompanhando o Download da Notícia, primeira edição, você que está conectado aqui exatamente com a gente, conectado no portal aguardiananoticia.com.br, aguardiananoticia.com.br, você que está sintonizado também no FM 82,3 a FM para você que está sintonizado aqui com a gente, você que está participando, e sempre importante a sua participação com a gente aqui na sua audiência, você que está conectado e sintonizado aqui com a gente. A gente vai continuar com mais informações, são 9h44 aqui em São Paulo, para você que está nos acompanhando, né? A gente tem aqui exatamente o giro de notícias e vamos trazer também mais informações do Brasil e do mundo. Em relação ao Brasil, parte da política, caso Master pode abalar o Congresso. Delação de banqueiro gera apreensão em Brasília. O Congresso Nacional vive um clima de tensão diante da possibilidade do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por um esquema que pode ter movimentado cerca de 12 bilhões de reais em operações irregulares. Caso envolve investigações da Polícia Federal, CPIs e quebra de sigilos que resultaram em mais de 400 gigabytes de dados analisados por parlamentares. Relatos indicam que o material pode revelar conexões com autoridades de diferentes esferas do poder, incluindo integrantes do Judiciário e do Legislativo. A eventual delação é vista como um fator de risco político, com potencial de provocar um efeito dominó, desgastar instituições e influenciar o cenário pré-eleitoral. Muito se fala, né, que o Vorcaro está aí aberto a uma delação completa, né, uma delação completa. Vamos ver se isso vai acontecer. A gente sabe que envolve muitos nomes, né, desde a justiça até de políticos e de outros empresários influentes aí no dia a dia da sociedade brasileira. Então, vale aguardar. Ele trocou os seus advogados, né, a banca de advogados foi trocada e essa banca já teria sinalizado, inclusive, ao STF que pudesse aí fazer a delação. Vamos ver, vamos aguardar. Os políticos estão
temerários aí, muita gente tem coisa a esconder e que estão preocupados em caso da delação ser confirmada e aceita, inclusive, pelo judiciário aqui no país. Vamos aguardar o que vai acontecer, os próximos passos do Banco Master, que pode agitar e ainda fazer tremer Brasília e também o Brasil inteiro. 9h46, para você que está aqui sintonizado aqui com a gente, download da notícia, primeira edição. A economia, o diesel dispara e a pressão aumenta. Alta do petróleo impacta preço do diesel. O preço do diesel no Brasil registrou alta superior a 11% em apenas uma semana. É isso mesmo. Passando de pouco mais de R$ 6,00 para quase R$ 7,00 por litro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. A principal causa é a escalada de guerra no Oriente Médio, que levou o preço internacional, a gente conversou aqui com o Fábio Denardi sobre isso, o preço internacional do petróleo, especialmente por conta do risco envolvendo o Estreito de Hormuz, responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo. O governo federal atua para conter os impactos. Nós trouxemos ontem, na edição aqui do Alô da Notícia, as medidas do governo federal para tentar evitar. Tá aí, ó, combustível com preços abusivos, denuncie 0800 970 0267. É importante, ó, combustível, você tá indo num posto, você viu um posto com preços abusivos, e ó que tem, hein? Isso não precisa pesquisar muito, olha que tem. Combustível com preços abusivos, você pode denunciar, pedir pra área, só colocar novamente um número pra gente poder citar, ó, 0800 970 0267 ou falabr.cgu.gov.br 0800 970 0267 ou falabr.cgu.gov.br. Então, para você fazer a denúncia, se você viu algum preço abusivo, faça a sua denúncia, é importante, né? As pessoas saberem aí, alguns postos estão praticando preços, se aproveitando exatamente de uma crise mundial para aumentar ainda mais o preço dos combustíveis. Então, o governo federal fez aí medidas para evitar esse repasse integral ao consumidor. Já como do diesel, afeta diretamente o transporte, o custo de alimentos e a inflação. E o preço do frete, né? Então, realmente, o governo está tentando se movimentar, mas os caminhoneiros ainda não retiraram e há a possibilidade de greve sim. A gente vai falar com mais detalhes ainda hoje aqui no Download da Notícia, primeira edição. 9h48 em São Paulo, STF. Situação de Bolsonaro em análise. Supremo analisa a prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal deve analisar nos próximos dias o pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi apresentada por aliados políticos e pela defesa, que argumentaram que o atual estado de saúde, com diagnóstico de pneumonia nos 2 pulmões, exige tratamento fora do sistema prisional. O caso ocorre em meio a articulações políticas, encontros entre integrantes do judiciário e aliados do ex-presidente, o que aumenta a sensibilidade da decisão, podendo ser uma decisão favorável. A análise do STF deve considerar critérios jurídicos, médicos e o impacto institucional da medida. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. O presidente segue internado no hospital em Brasília, mas o Supremo analisando a possibilidade de prisão domiciliar ao presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao legislativo, nova lei endurece combate à violência. Violência vicária passa a ser crime hediondo. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que amplia a Lei Maria da Penha e inclui a chamada violência vicária, quando o agressor atinge filhos ou pessoas próximas da mulher para causar sofrimento emocional. A proposta também tipifica o homicídio vicário, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão, além de incluir esse tipo de crime no rol de hediondos, com regras mais rígidas de cumprimento da pena. O texto foi impulsionado por casos recentes de grande repercussão e segue agora com análise para o Senado. Aconteceu em Goiás, né, o caso em que o marido aí matou os filhos, aí depois aí se matou em resposta a uma sua ex-mulher, então eles estavam separados e tal, e aí ele colocou um detetive, conseguiu aí investigar, ela estava em São Paulo, e aí ele acabou matando os 2 filhos, e depois aí se matou. Era de Itumbiara, inclusive de Goiás, aí, ligado à política, inclusive, da cidade. Então, algo que acelera agora esse processo para se colocar aí o crime, a violência vicária, como crime hediondo, chegando aí a 40 anos de prisão para aqueles que cometerem aí a violência vicária quando o agressor atinge filhos ou pessoas próximas da mulher para causar sofrimento emocional. Realmente é um absurdo, gente. 9h50 em São Paulo, para você que está aqui conectado no portal aguardiananoticia.com.br e também sintonizado no FM 82,3. Vamos agora com destaques depois de São Paulo e do Brasil, com destaques do mundo para você.
Guerra, conflito no Oriente Médio se intensifica. Ataques à energia elevam tensão global. A guerra no Oriente Médio entra na terceira semana com uma nova escalada. O Irã anunciou uma nova fase do conflito com ataques direcionados a estruturas energéticas no Golfo, incluindo instalações em países aliados dos Estados Unidos. Aí vocês estão vendo aí os ataques que estão ocorrendo no Oriente Médio. Os ataques ocorrem após ofensivas israelenses contra o principal campo de gás iraniano. O impacto é direto no mercado global. O preço do petróleo já ultrapassa $115, elevando o risco de inflação em diversos países. Sem sinais de cessar-fogo, o conflito amplia a instabilidade geopolítica e econômica mundial. Na questão de segurança, também alerta nos Estados Unidos. Drones levantam alerta em base militar. Autoridades americanas investigam a presença de drones não identificados sobre uma base militar em Washington, onde reside altos membros do governo, como secretários de Estado e Defesa. Os equipamentos foram avistados em diferentes ocasiões nos últimos dias. Até o momento não há confirmação sobre a origem. O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões com o Irã e reforça o nível de alerta de segurança em território americano. É isso, gente. A gente tem visto, em relação à guerra no Golfo, a guerra no Oriente Médio, essa utilização de drones, né? Para que seja aí um impacto menos observado, menos investigado, um impacto localizado, né? Para tentar não atingir as pessoas, né? Que não tem nada a ver, né? A população de uma cidade que está em conflito, que seja aí pessoas inocentes sendo mortas. Então existe essa parte da tecnologia e também os Estados Unidos têm usado, Israel também, mas também estão usando contra. Então há a possibilidade aí desses drones que foram aí vistos em Washington serem exatamente de outros países que estão interessados em, quem sabe, surpreender os Estados Unidos. Então uma atenção, né, fica uma atenção maior nesse momento no ar com essa possibilidade. É óbvio, né, a partir do momento que os Estados Unidos estão atacando um país, uma nação, existe a possibilidade de retaliação, não só a retaliação em relação à embaixada dos Estados Unidos em torno dessa região exatamente do Oriente Médio, mas também em ataques direcionados no próprio país, né? Vídeo que aconteceu em 2001 no ataque às Torres Gêmeas, né? Onde as duas torres foram aí, os Estados Unidos não conseguiu monitorar antes, tinha até se uma investigação em alguns personagens em relação às Torres Gêmeas, que poderiam ter um ataque terrorista, mas realmente isso não acabou não acontecendo, né? Não teve essa prévia exatamente para se conseguir evitar esse ataque que aconteceu em 2001 das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em Nova York. Então, muito cuidado, né? A preocupação muito grande em relação ao que está acontecendo no mundo e também nos Estados Unidos, com possibilidade de confronto envolvendo de um ataque exatamente acontecendo na parte dos Estados Unidos por parte de resposta em relação à guerra no Oriente Médio. Vamos trazer mais informações aqui, voltando à notícia do Brasil. Sociedade alerta sobre violência de gênero. Brasil vive epidemia de feminicídio. Muito triste isso aí. Durante o evento em Brasília, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, fez um alerta contundente ao afirmar que o Brasil enfrenta uma epidemia de feminicídio. A declaração reforça dados recentes que apontam crescimento dos casos e também, não só isso, né, um crescimento dos casos de violência contra a mulher, e evidencia a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes. O tema ganha ainda mais relevância diante do debate do Legislativo e de casos recentes que chocaram o país. São 9h54 em São Paulo. Para você acompanhar o Download da Notícia, primeira edição, a gente destacando aí São Paulo, Brasil e mundo. A gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência com mais informações com as regiões abraçadas aqui pela Guardiã da Notícia, com participações, entrevistas ao vivo, e também a Fabi Teixeira trazendo mais informações para você, ela que está numa pauta ligada ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ao intervalo e já voltamos aqui para você na Guardiã da Notícia.